Revelado. A ação surpreendente da criada, que transformou a vida do fazendeiro rico abandonado. Os ventos uivavam na vasta fazenda de Carlos, onde os campos de café se estendiam sob a luz triste do céu cinzento. O fazendeiro, um homem de 50 e poucos anos, se tornara uma sombra do que era. Após a morte de sua amada esposa, sua felicidade murchou como flor no sertão. Isolado em seu castelo de opulência, Carlos passava os dias rodeado de riquezas, mas preso em uma prisão invisível de dor. Os olhos, antes brilhantes de vida, agora se perdiam em um horizonte de lembranças onde o riso e o amor haviam desaparecido. Maria, uma mulher de 30 anos, sempre observou Carlos do fundo da fazenda. Desde criança, ela era como uma sombra, ajudando na lavoura, subindo nos barrancos, aprendendo com a terra. Adorava o que fazia. Para ela, cada grão de café representava o suor do seu trabalho e a história da família. Em meio a isso, Carlos parecia distante, um solitário perdido em sua fortaleza, enquanto ela florescia, encontrando beleza nas coisas simples. Certa manhã, durante um café da manhã tomado essencialmente em silêncio, uma tempestade sem precedentes se abateu sobre a região. A água torrencial arrastou o solo e ameaçou a colheita. Carlos viu sua vida desmoronar diante de seus olhos. Era seu legado, sua honra, o que restava de sua vida. A desesperança tomou conta, e ele, paralisado pela dor, se deixou afundar em um abismo de inação. Maria, por outro lado, observava tudo com olhos determinados. A fragilidade do homem que admirava a fez despertar um ímpeto insano. Com coragem, começou a implementar métodos antigos, soluços de uma tradição que ecoavam no passado de sua família. Sabia que poderia salvar a colheita, se apenas Carlos deixasse suas inseguranças de lado e a escutasse. Nesse meio tempo, a elite local não tardou a criticar. Sussurros maldosos ecoavam pela cidade. Uma simples criada tentando intervir na fazenda do rico fazendeiro era insano. Não podem ver o que está acontecendo, pensou Maria, o coração acelerado, mas a determinação pulsando na mente. Enquanto Carlos lutava com seus fantasmas do passado, sua coragem e ousadia batiam à porta do seu orgulho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Maria reerguia as plantações, segredos enterrados começavam a ressurgir nas conversas entre os aliados da elite. Revelações sobre a esposa falecida de Carlos e promessas não cumpridas cercavam o ar, envolvendo-o como uma tempestade. Ele se via frente a frente com a dor do passado, repensando sua vida, suas escolhas e tudo o que tinha descartado. O canto do galo era o único testemunho de uma transformação que se desenhava. Sua percepção da vida começava a mudar. Justamente quando Carlos estava prestes a abrir seu coração e pedir ajuda a Maria, um novo desafio surgiu. Um antigo amigo da família chegou, trazendo em sua bagagem revelações que poderiam mudar o rumo de suas vidas, como uma onda prestes a atingir a praia. O que seria que ele tinha a dizer? O que estava prestes a ser revelado poderia ser uma bênção ou uma maldição. A tensão no ar era palpável, e o futuro de Carlos e Maria balançava nas incertezas do destino. Carlos sentiu o frio na barriga quando viu seu amigo Miguel entrar pela porta da enorme sala, vestindo um terno surrado que contrastava com o ambiente de luxo. Ele não o via há anos, e a estranheza daquele reencontro deixou-o mais inquieto. Miguel sempre fora alguém próximo, como um irmão que ele não teve, mas a dor da perda de sua esposa e os trancos que a vida lhe deu fizeram com que a amizade se esvaísse. "Você não esperava me ver, não é?" Miguel disse, um sorriso triste nos lábios. Carlos não conseguiu responder, apenas assentiu, ainda recuperando o fôlego.
Vim porque algo importante aconteceu. Você precisa saber. Miguel começou, o tom firme, mas embaçado pela preocupação. Diante dele, Carlos sentiu um peso se formando em seu peito. Aquela conversa poderia mudar tudo. É sobre a Luciana, Miguel revelou, usando o nome da mulher que Carlos amava e perdeu. O impacto das palavras soou como um estalo, trazendo lembranças vívidas à tona. Ele só podia pensar em todas as promessas que fizera a si mesmo. Nunca mais se abriria para a dor do amor. Nunca mais deixaria as sombras do passado dominarem seu futuro. Mas ali estava Miguel, desvelando os segredos que sempre estiveram à sua frente. Muitas coisas não estão certas. Ela tinha segredos que você não conhecia. E eu não soube contar antes, mas preciso que você entenda. O que eu vou te dizer pode mudar tudo. Miguel continuou, a tensão entre os dois crescendo a cada palavra. Mas o quê? O que você sabe? Carlos perguntava, quase implorando pela resposta. O desejo de seguir em frente, de libertar-se da dor, lutava contra a realidade das verdades que talvez estivesse evitando. A voz de Miguel se tornou mais baixa, como se as paredes escutassem. Ela me disse que havia algo em seu passado, algo que ela preferiu esconder, um segredo que poderia custar a vida dela, e, por consequência, a sua. Carlos sentiu a cabeça girar e as mãos se apertarem em punhos. Era como se um tornado estivesse girando em torno dele, sugando toda a paz que ainda restava. Como alguém que amou tanto poderia ter ocultado algo tão crucial? Ele queria gritar, mas a dor já era sufocante. Ela nunca quis que você soubesse. O amor dela por você era verdadeiro, mas... Miguel lutou para continuar. Ela tinha um inimigo, alguém que queria se vingar e tentar destruí-la através de você. Carlos ficou paralisado. O que isso significava? Como ele não percebeu nada? O vilão da história entrou em sua vida sem mais nem menos, e agora as consequências disso se desdobravam diante dele como um labirinto sem saída. Você deve tomar cuidado, Carlos. Não é apenas sua colheita que está em risco. Às vezes, o maior tesouro de um homem pode ser sua vulnerabilidade. E você está vulnerável, alertou Miguel, agora com os olhos intensos, quase implorando por atenção. Neste momento, Carlos se lembrou de Maria, sua presença constante na fazenda, sua determinação e coragem. Ele percebeu que as respostas que buscava não estavam apenas na lembrança da esposa perdida, mas também na força que Maria demonstrava dia após dia. Ele precisava decidir. Se isolaria ainda mais, se entregaria a razões e medos do passado ou se abriria seu coração. O eco dos seus próprios anseios ressoou em sua mente. Cruzaria a linha entre a dor e a possibilidade de um novo começo. Maria, o que eu vou fazer com isso tudo? Carlos sussurrou sem saber que a mulher que o inspirava tanto estava mais próxima do que nunca, pulando à frente com um olhar determinado e corajoso. O labirinto estava prestes a ser desvendado, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Carlos olhou para Miguel, e uma nova chama de determinação acendeu-se dentro dele. Ele precisava enfrentar seus medos, mas essa história estava longe de acabar. O que mais viria à tona numa história repleta de segredos e reencontros? Carlos respirou fundo, buscando clareza em meio ao turbilhão que se formava dentro de si. As palavras de Miguel ecoavam na sua mente como um alerta ressoando em seu ser. Um inimigo? E se esse inimigo estivesse mais perto do que ele imaginava? A ideia de que Luciana tinha vivido sob a sombra de um perigo constante deixou-o em estado de alerta. Maria apareceu na porta, o olhar firme e confiante. Havia uma luz intensa nos olhos dela, uma determinação que Carlos não via há tempos. Para a criada, ele sempre teve um respeito profundo. Ela não era apenas uma funcionária, mas uma amiga que compreendia a essência da fazenda e as lutas diárias que enfrentava. Carlos. A voz dela soou suave, mas com uma firmeza que fazia o coração dele acelerar. Eu não sabia que Miguel estava aqui. Miguel, que já estava se preparando para sair, parou e olhou para Maria. Havia um reconhecimento entre eles, um entendimento silencioso. Carlos percebeu que ali estavam duas pessoas fortes, cada uma da sua maneira.
Maria sempre lidou com o trabalho árduo na fazenda, enquanto Miguel, mesmo após anos, era alguém que ainda se importava e se preocupava. Maria, você conhece todos os detalhes da situação? Carlos perguntou, a esperança brotando dentro dele. Miguel revelou que Luciana tinha um segredo, algo que pode nos afetar. Sim, eu sei, Maria respondeu, a expressão dela mudando sutilmente. Ela me falou algumas coisas em segredo antes de tudo acontecer. Carlos, precisamos agir rápido. A urgência na voz de Maria fez o estômago dele dar um nó. O que mais ela sabia? O que Luciana havia confiado a ela? As perguntas se aglomeravam, mas Carlos também sabia que precisavam agir. Oustar o medo e tomar uma atitude. Uma nova determinação crescia dentro dele. Vamos descobrir o que está acontecendo, Carlos disse, fixando o olhar em Miguel e depois em Maria. Temos que desvendar isso juntos. Se Luciana enfrentou um inimigo, então precisamos saber quem ele é e o que ele realmente quer. O silêncio que seguiu estava carregado de tensão, mas ao mesmo tempo havia um senso inesperado de união. Miguel fez uma pausa antes de se pronunciar novamente. Eu conheço algumas pessoas que poderiam nos ajudar, mas você precisa ter certeza do que está disposto a enfrentar, Carlos. Eu não fugirei mais da verdade, Carlos declarou, sua voz agora ecoando com uma nova confiança. Ele se virou para Maria, percebendo que sua força era um alicerce. Você esteve ao meu lado o tempo todo, e agora, no momento que eu mais preciso, não posso me deixar abater. Vamos encontrar as respostas. Vamos proteger o que ou quem ainda podemos salvar. Maria sorriu, um sorriso que transmitia apoio e coragem. Ao olhar pela janela para o horizonte, um novo amanhecer parecia surgir, embora Carlos soubesse que aquela luz poderia trazer também mais sombras. Precisamos nos encontrar em breve com quem você conhece, Miguel, Carlos disse com firmeza. Quando Miguel assentiu, Carlos sentiu que o caminho à frente seria complicado, mas também repleto de possibilidades. A jornada poderia trazer à tona verdades que ele temia, mas também poderia mostrar que novos começos eram possíveis. Mas, no fundo, Carlos ainda tinha dúvidas. Qual seria a verdadeira extensão do segredo de Luciana? E se o inimigo estivesse mais próximo? Assim que esses pensamentos encadeavam suas ansiosas reflexões, algo chamou sua atenção no canto do campo. Uma figura encapuzada observando. O coração dele disparou. Quem é aquilo? Carlos sussurrou, enquanto a tensão se intensificava ao redor dele. Era hora de enfrentar o que estava à espreita e descobrir o que realmente significava ser vulnerável. O jogo estava se intensificando, e ele precisava estar preparado para o que viria a seguir. A figura encapuzada permanecia distante, quase como uma sombra entre as árvores. Carlos sentiu o coração pulsar forte. Uma mistura de medo e determinação o envolveu. Era como se o mundo ao seu redor tivesse parado, e ele só conseguia pensar em proteger o que tinha. Eu vou dar uma olhada, ele decidiu, sentindo os olhos de Maria e Miguel em suas costas. Ele não podia hesitar. Com o corpo em movimento, aproximou-se devagar, tentando não fazer barulho. O chão de terra seca estalava sob seus pés. Cada passo parecia pesado e carregado de expectativa. Carlos, espere, Maria sussurrou, mas ele já estava decidido. Precisava saber, precisava entender. A figura encapuzada não se movia, mas Carlos sentiu que algo estranho pairava no ar. Chegando mais perto, as feições estavam ocultas, mas logo uma mão surgiu do manto, e ele percebeu que segurava algo. A luz do sol começava a filtrá-la, revelando um objeto reluzente, algo que parecia um medalhão. A mente de Carlos rapidamente se lembrou de Luciana. Ele tinha visto um medalhão semelhante em uma de suas joias favoritas. Um arrepio percorreu sua espinha. O que isso significava? Faltava apenas um passo para que a figura fosse iluminada pela luz. Ele deu um passo à frente. Quem é você? A voz de Carlos ressoou, firme, mas não era capaz de esconder sua curiosidade. A figura virou a cabeça lentamente e Carlos pôde ver um pouco do rosto. Era um olhar que lhe era familiar, mas ao mesmo tempo estranho. E então, como se houvesse uma conexão mágica, a pessoa retirou o capuz. Carlos ficou chocado. É você?
A voz perdeu a confiança e ficou trêmula. Era Clara, uma amiga de infância, que havia desaparecido há anos. O que ela estava fazendo ali? E como ela estava ligada a tudo isso? As perguntas se aglomeravam em sua mente. Carlos... Ela começou, a voz embargada. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, refletindo a luz suave do início da tarde. Eu não sabia como te encontrar. Luciana... Ela... Miguel e Maria se aproximaram, o atordoamento visível em seus rostos. A tensão aumentou. Era evidente que algo importante estava por trás daquela aparição inesperada. Clara estava ali, e isso não poderia ser uma coincidência. Clara, o que aconteceu? O que você sabe sobre Luciana? Carlos indagou, a voz já mais contida, mas ainda carregada de urgência. Ela hesitou, olhando ao redor, como se temesse que alguém estivesse escutando. Carlos percebeu o quanto isso a afetava. O peso sobre os ombros dela era quase palpável. Eu tenho informações que podem mudar tudo. Se Luciana estava em perigo, você também está... Suas palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. A cada frase que Clara pronunciava, Carlos sentia a intensidade das emoções se multiplicarem. O medo se transformava em ansiedade, e a ansiedade em um impulso incontrolável de saber a verdade. Precisamos ir para um lugar seguro, Maria sugeriu, a preocupação evidente em seu tom. Não podemos ficar aqui. Carlos concordou sem tirar os olhos de Clara. Vamos. Mas você precisa me contar tudo. Ao se afastarem juntos, o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, como se a natureza estivesse avisando que a noite traria mais mistérios. Qual será o custo de descobrir a verdade? O que mais Clara sabe? O coração de Carlos acelerou novamente. A cada passo, sua determinação só crescia. Essa verdade poderia mudar tudo em seu mundo, e, sem dúvida, a vida de todos ao seu redor. Mas o que ele ainda não sabia era que a figura que observava do campo não era apenas o ponto de partida, e a noite ainda guardaria segredos muito mais profundos. Carlos e os amigos avançaram pela trilha estreita, os galhos secos estalando sob seus pés. O céu, agora manchado de vermelho e laranja, parecia refletir a tempestade de emoções que se formava dentro dele. A presença de Clara ao seu lado trazia um alívio e uma ansiedade inexplicáveis. Por que você desapareceu? O que aconteceu com você? As perguntas fervilhavam na mente de Carlos. Clara respirou fundo. O olhar dela era intenso, refletindo dor e esperança ao mesmo tempo. Eu estava fugindo de pessoas perigosas, Carlos. Fui envolvida em algo que eu não consigo explicar. Luciana sabe de tudo isso, e por isso ela pode estar em perigo. A última palavra soou como um eco cruel. O coração de Carlos apertou. Perigo? O que você quer dizer com isso? Ele sentiu que o mundo estava se inclinando, como se o chão sob seus pés estivesse prestes a ceder. Era com esse tipo de coisa que ele sempre sonhara. A aventura, o mistério. Mas nunca dessa maneira. O que lhe restava? Protegê-los ou entrar na escuridão? Como se tivesse lido seus pensamentos, Clara falou rapidamente. Confie em mim. Eu estou aqui porque precisava te alertar. Não podemos ficar em um lugar exposto. O olhar que trocam era cheio de histórias não contadas, uma conexão que somente o tempo e a dor poderiam ter formado. Maria, inquieta ao fundo, interrompeu. Oi, vocês dois? Que tal a gente decidir como vamos sair daqui? As palavras dela trouxeram Carlos de volta à realidade. Ele fez um gesto de concordância e começou a caminhar mais rápido, puxando os amigos consigo. A necessidade de chegar a um lugar seguro se tornava uma urgência palpável. Seguiram por entre as árvores até que, gradualmente, o ambiente suburbano começou a se esvanecer, dando lugar a uma clareira familiar. Aqui podemos conversar melhor. Ninguém vai nos ouvir, Carlos disse, parando ao pé de uma velha árvore, a qual sempre foi um refúgio na sua infância. Clara, ofegante e visivelmente nervosa, concentrou o olhar na terra debaixo de seus pés. Carlos podia ver a luta interna que se passava nela. A verdade é que Luciana se envolveu em algo muito grande. Pessoas e interesses. Eles estão atrás dela. As palavras pareciam pesadas,
como se o peso da verdade estivesse criando um abismo entre eles. Incrível! E se ela estiver em perigo, o que nós devemos fazer? O medo agora se misturava à determinação. Carlos não podia perder mais ninguém. Clara levantou a cabeça. Seus olhos brilhavam como se uma chama tivesse sido reacendida. Precisamos encontrá-la. Não tenho certeza de onde ela está, mas algum lugar da cidade pode nos dar pistas. O tom de voz dela era firme, como se não houvesse espaço para dúvida. Miguel, até então silencioso, soltou um murmúrio que fez todos se virarem. E se esse lugar for uma armadilha? E se eles estiverem esperando por nós? A dúvida pairou no ar, trazendo uma tensão pesada. Havia algo que ela mencionou, uma reunião secreta. Clara continuou frustrando-se. Se conseguirmos descobrir onde é, talvez consigamos encontrá-la. Enquanto pensava na situação, a imagem de Luciana ilumbrou a mente de Carlos. A amizade deles sempre foi uma luz em meio à escuridão. E se nós... Mas antes que ele pudesse terminar a frase, Clara interrompeu. Carlos, escute, não estamos sozinhos. Eu sinto que estamos sendo observados. O pânico em sua voz fez o sangue de Carlos gelar. Olharam em volta e não podiam ver nada. No entanto, a sensação de ser seguido era como uma sombra pairando. No que nos metemos? Carlos pensou. A presença, um mistério ameaçador, parecia mais real do que nunca. Uma brisa fria passou pela clareira e ele sentiu que o tempo estava se acelerando. A cada momento que passava, o perigo se tornava mais iminente. Decidido, Carlos olhou para os amigos e em um sussurro disse: precisamos agir agora. Mas enquanto tentavam encontrar um plano, não sabiam que a sombra esperava pacientemente, pronta para dar o próximo passo. O que viriam a enfrentar em seguida mudaria tudo. Carlos tentou reunir os pensamentos. A clareira parecia um labirinto de incertezas. A brisa agora era um sussurro arrepiante. Precisamos de um plano, ele repetiu, a voz mais forte, mas a insegurança ainda estava em seu olhar. Ele não sabia exatamente o que fazer, mas sabia que não podiam ficar ali parados. Clara puxou um papel amassado do bolso. Eu anotei algumas informações que Luciana me contou. Pode nos ajudar. Ela estendeu a folha e Carlos viu uma série de nomes e endereços, todos escritos à mão com uma caligrafia apressada. Seu coração disparou ao pensar que aquelas informações poderiam conduzi-los a Luciana. Esse lugar, Carlos começou, examinando os escritos. Esse aqui é uma antiga fábrica abandonada na cidade. Ela sempre falava sobre algo que acontecia lá. Miguel cruzou os braços. E se for uma arapuca? Estão esperando por nós, eu tenho certeza. A sombra de um sorriso nervoso cruzou seu rosto, mas os olhos dele denunciavam o medo que se escondia atrás da bravata. Se nós não fizermos nada, vamos perder Luciana para sempre, disse Clara, a determinação tomando conta de sua voz. Carlos viu um brilho de força refletido em seu olhar, como se a tragédia a tivesse moldado em uma líder. Maria, percebendo a tensão, encorajou. Devemos ir. Se a gente não tentar, vamos viver com esse medo para sempre. O sentimento de união sobreveio à dúvida. Todos ali estavam juntos. Não podiam desistir agora. Carlos respirou fundo. Ok, vamos, mas precisamos ser rápidos e silenciosos. Não sabemos quem mais pode estar escondido nesse lugar. Todos concordaram com uma firmeza silenciosa e logo começaram a se mover em direção à saída da clareira. A caminhada pela trilha parecia mais longa do que quando chegaram. Os sons da floresta ao redor se tornaram um zumbido constante, amplificando a tensão entre eles. Carlos não conseguia se concentrar em mais nada, a não ser na imagem de Luciana, a amiga que sempre esteve ao seu lado, a mesma que agora estava perdida em um mundo de perigos. A cidade se aproximava, e no fundo da sua mente, o medo do que poderiam encontrar crescia. E se encontrarmos algo que não conseguimos lidar? Ele pensou, mas logo se deu conta de que o que mais tinha a perder era a amizade. Eram todos uma extensão uns dos outros, e isso significava lutar juntos. Ao chegarem perto da fábrica, Clara parou. O prédio abandonado parecia mais do que uma construção velha.
Parecia uma prisão de segredos sombrios. Restos de máquinas e equipamentos enferrujados se espalhavam pelo chão, refletindo a decadência do lugar. É aqui, Clara apontou sua voz trêmula. Luciana disse que era onde tudo começou. Carlos olhou para ela, procurando inspiração em seus olhos. Embora ela estivesse apavorada, havia uma chama de esperança. Nós vamos entrar e vamos descobrir o que está acontecendo, Carlos afirmou, reunindo coragem. Assim que cruzaram o limiar da entrada, um frio cortante percorreu suas espinhas. Cada passo ecoava, como se o próprio lugar estivesse os observando. A escuridão parecia se fechar ao redor deles. Mas não podiam se dar ao luxo de hesitar. De repente, um leve movimento à direita fez todos pararem. Clara apertou a mão de Carlos e ele podia sentir sua respiração ofegante. Os olhos de Miguel estavam grandes, refletindo o pânico. Cuidado, sussurrou Carlos, enquanto todos direcionavam os olhares para a sombra que se movia a alguns metros de distância. A ansiedade tomava conta, e o momento decisivo se aproximava. Quem está aí? Ele gritou, a voz firme por um instante, mas o medo transparecendo nas entrelinhas. Silêncio. Então, do fundo da escuridão, uma figura emergiu lentamente. Era uma silhueta indistinta, e as esperanças de Carlos pareciam se desvanecer enquanto seus pensamentos corriam atrás de respostas. Justo a tempo, a figura disse, e a voz ecoou nas paredes frias da fábrica. O que ela tinha a revelar mudaria definitivamente o caminho que Carlos e os amigos estavam prestes a trilhar. Seriam eles amigos ou inimigos? A verdade estava prestes a desmascarar-se diante deles, mas o que viriam a enfrentar mudaria tudo novamente. A figura obscura finalmente entrou em plena luz, revelando um rosto que Carlos não esperava ver. Era Raquel, uma antiga colega de escola, mas havia algo diferente nela. O olhar estava mais maduro, mais intenso. Os traços que um dia foram suaves agora estavam marcados pela dureza da vida e pelas experiências inexplicáveis que ela deve ter vivido. Raquel? Carlos murmurou confuso. A pressão no ar parecia aumentar e cada palavra era como se fosse cortada em pedacinhos. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para ajudar vocês, ela respondeu, sua voz mais firme do que Carlos havia imaginado, mas havia um tom de urgência que não passou despercebido. Eu sei onde Luciana está, mas precisamos ser rápidos. Rápidos? Miguel indagou, a preocupação transparecendo em seu tom. Como você sabe disso? Raquel respirou fundo e olhou ao redor, como se estivesse avaliando o ambiente para possíveis ouvintes. Luciana se envolveu em algo perigoso. A fábrica não é apenas um lugar de abandono, é um ponto de encontro para pessoas que fazem negócios ilegais. Eu também estava procurando por ela, mas não sabia que vocês estariam aqui. Carlos e seus amigos trocaram olhares. A tensão estava palpável. E o que a gente deve fazer? Mariana perguntou, um pequeno fio de desespero em sua voz. Ela já havia perdido a esperança muitas vezes antes. Precisamos entrar mais fundo, Raquel respondeu, seu tom urgente se intensificando. O que eles estão planejando pode ser muito maior do que todos nós imaginamos. Luciana não está apenas em perigo, ela pode ser a chave para algo muito maior. Carlos sentiu um frio na espinha. Seu impulso de proteger Luciana se intensificou. Ela sempre foi a pessoa quem ele admirou, e agora, mais do que nunca, ele precisava lutar por ela. Então vamos, Carlos disse, determinação em cada palavra. Mas precisamos de um plano. Raquel, você conhece os corredores aqui? Quantas pessoas estão lá dentro? Ela assentiu, e Carlos percebeu que ali estava a confiança que não sabia que precisava. Eu conheço um caminho que pode nos levar até a sala principal, mas uma vez dentro, não podemos hesitar. Eles não vão nos dar chances. O grupo se dividiu, orientando-se pelo que Raquel contava. O estômago de Carlos estava em um nó, mas havia uma força crescente na sua decisão, uma vontade de lutar que já não se sentia há muito tempo. Conforme se moviam, a sensação de que estavam sendo observados o perseguia. Passageiros anônimos nas sombras que se moviam apressadamente até que uma risada abafada ecoou ao fundo, cortando o clima de tensão. Eles estão chegando e não estão sozinhos. Carlos sentiu seu coração disparar. Precisamos sair daqui, agora!
Clara exclamou, puxando o braço de Carlos, que hesitou ao ver Raquel firme à sua frente, a expressão de confiança misturada à preocupação. Eu irei na frente, vocês atrás. Raquel deu um passo à frente, mas Carlos a interrompeu. Não, ninguém vai à frente sozinho. Todos juntos ou não vamos. Ele olhou nos olhos de cada um. O que Raquel havia dito, sobre a chave para algo maior, pairava sobre eles como um destino esquecido. Enquanto se moviam em direção à sala principal, Carlos não conseguia ignorar a pergunta que ecoava em sua mente. O que realmente aguardava por eles? A lenda que cercava a fábrica, o que Luciana poderia ter descoberto. Ele sabia que a verdade poderia não ser apenas um desafio, mas uma revelação capaz de mudar suas vidas para sempre. Só restava um assunto a ser tratado, antes de entrarem naquele novo mundo de incertezas. O que fariam se encontrassem Luciana? O que os esperava no próximo corredor? A passagem estreita os levava a um corredor escuro, onde a luz mal conseguia penetrar. O cheiro de mofo e sujeira preenchia o ar, e Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cada passo ressoava como um aviso, e ele mal conseguia ouvir as vozes agudas de seus amigos. Eles estavam nervosos, mas a determinação de Carlos era mais forte que qualquer medo. Ele precisava encontrar Luciana. Se tudo o que Raquel disse for verdade, precisamos nos preparar para o pior. Clara sussurrou ao seu lado, e o olhar dela encontrou o de Carlos, um misto de esperança e temor. Vamos dar o nosso melhor, ele respondeu, tentando transmitir confiança. Mas por dentro, a ansiedade se transformava em um nó cada vez mais apertado. Raquel liderava o caminho, seus sentidos aguçados. Estamos perto. A sala principal não deve estar muito longe, mas eles podem estar esperando por nós, disse, seus olhos varrendo o corredor à frente. Carlos podia sentir que ela carregava uma carga emocional, mas não havia espaço para perguntas. O foco era Luciana. Quando finalmente chegaram a uma porta enferrujada, Raquel hesitou. Aqui é onde eles costumam se encontrar. Preciso que fiquem em silêncio e preparados. Clara putou a mão na boca e viu Carlos assentir para ela. Miguel olhou para Raquel preocupado. Se algo acontecer, podemos correr, certo? Sim, mas a prioridade é Luciana. Não devemos abandonar a missão por nada, Raquel respondeu, seu olhar firme como o aço. Carlos encostou a orelha na porta, tentando captar qualquer som que pudesse vir de dentro. Ele ouvia vozes abafadas, misturadas com risos, mas não conseguia distinguir palavras. Um frio no estômago o impediu de pensar em qualquer plano alternativo. A única coisa que importava era entrar e achar Luciana. Com base em um firme empurrão, Raquel abriu a porta. A visão do que estava dentro tomou todos de surpresa. O que parecia ser uma reunião casual, na verdade, era uma transação clandestina. Várias pessoas se moviam rapidamente, cercando mesas cheias de caixas. Ali, Carlos apontou ao ver Luciana amarrada numa cadeira no fundo da sala, um olhar de alívio e desespero em seu rosto. Raquel fez sinal para que se mantivessem atrás de um pilar, enquanto observavam a cena. Carlos mal conseguia acreditar no que via. Ele não queria pensar no que poderia acontecer se não conseguissem salvá-la a tempo. Precisamos fazer algo, disse Miguel, a voz tremendo. É arriscado, mas talvez possamos atrair a atenção deles. Se eu causar um barulho, vocês podem ir até ela, Raquel sugeriu. Não, isso é loucura, Clara retrucou. Mas Carlos percebeu que Raquel estava decidida. Uma determinação febril queimava em seus olhos. Eu vou fazer, ela afirmou. Havia uma aura de coragem que fez o coração de Carlos acelerar. Mas e você? Ele perguntou, a preocupação brotando. Eu sou capaz de cuidar de mim mesma. Confiem em mim. E com essas palavras, ela se afastou, o som dos próprios passos ecoando pelo espaço tenso. Carlos e os outros mal podiam respirar. O que Raquel faria a seguir podia bem ser o que eles estavam buscando, ou o que poderia acabar com todos eles. O silêncio baixou sobre a sala, apenas interrompido pela risada distante de um homem que falava entre os presentes. O tempo parecia estancar, e assim que Raquel iniciou seu plano, um grito cortou o ar. Carlos sentiu seu coração parar. O que estava acontecendo?
A cada segundo, o peso do risco se intensificava, e todos olhavam uns para os outros, sem saber se correriam em direção ao perigo ou se esperariam por uma oportunidade mais segura. "O que vamos fazer agora?" ele murmurou, enquanto os ecos da confusão se aproximavam. O grito de Raquel reverberou pela sala, e a confusão se espalhou rapidamente. Carlos mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. O homem que riu anteriormente, agora com um olhar surpreso, virou-se na direção do barulho. Os outros também. O clima pesado se rompeu, deixando espaço para o caos. "Agora!" Carlos sussurrou, a adrenalina pulsando em suas veias. Em um movimento instintivo, ele e Miguel correram em direção a Luciana, enquanto Clara hesitava, os olhos arregalados de medo. Raquel havia conseguido desviar a atenção, mas eles não podiam deixar a oportunidade escapar. O que parecia ser uma salinha de um encontro indesejado transformou-se em um território hostil. Carlos notou que um dos homens com um rosto marcado pela malícia se dirigia para Raquel. O jeito como ele avançava fazia o coração dele disparar. Era como se uma pressão invisível estivesse apertando seu peito, e a necessidade de proteger aqueles que amava o impulsionava. "Clara, vem!" Miguel gritou, puxando-a. Com hesitação, ela se juntou a eles. Os passos pesados dos homens se misturavam ao som de panelas e objetos caindo. Ao mesmo tempo, o olhar angustiado de Luciana buscava por ajuda, e Carlos se sentiu revigorado, como se a visão dela acendesse uma chama de determinação em seu interior. "Fique calma, vou te soltar", ele disse, enquanto se agachava ao lado da cadeira. Usou seu canivete para cortar as cordas que prendiam Luciana, o movimento cauteloso tocando uma parte fragilizada de seu ser. "Carlos", Luciana sussurrou a voz carregada de emoção. "Eu sabia que vocês vinham. Não pense numa palavra a mais. Estamos saindo daqui", Miguel disse, com um tom de firmeza que animou todos. Carlos sentiu uma onda de expectativa ao ouvir essa determinação. Mas o que deveria ser um momento de liberdade rapidamente se transformou em pânico. Raquel estava cercada. Carlos virou-se e viu o homem a poucos passos de distância, prestes a agarrá-la. Instintivamente, ele se lançou na direção deles, e a ação foi quase automática. Ele não pensava, apenas agia. O golpe de Carlos atingiu o homem com força, fazendo-o tropeçar. "Raquel, saia!" Carlos gritou sem se importar com sua própria segurança. O corpo dele chocou-se com a máquina de café que estava ali, e o barulho provocou uma onda de atenção. Os homens restantes começaram a se mobilizar, mas Carlos sentiu uma adrenalina percorrendo suas veias. Ele não ia deixar Luciana e Raquel para trás. Sua visão estava turva por uma mistura de determinação e medo, mas nada disso poderia impedi-lo. "Para a saída!" Miguel gritou, já puxando Luciana para fora da sala. Clara e Raquel correram logo atrás, mas Carlos hesitou por um segundo e lançou um último olhar para a sala. O caos estava instalado, as pessoas se empurrando, mas mesmo em meio àquela confusão, ele se sentiu vivo, como se a luta acuasse suas certezas e instigasse novas vontades. Ao saírem, um barulho estrondoso ecoou atrás deles, um estrondo que fez a estrutura balançar. O coração de Carlos disparou. O que tinha começado como um plano de resgate, agora se transformava em algo maior e mais perigoso. Ele olhou para Raquel. O olhar dela resplandecia a mesma mistura de medo e coragem. "Vamos, não parem!" ela gritou, e todos seguiram. Ao cruzarem a porta, a luz do dia os atingiu como um sopro fresco. Mas quando Carlos virou-se para olhar para trás, sentiu que a luta ainda não havia terminado. Estava convencido de que o pior ainda estava por vir. O que eles não sabiam era que o confronto apenas começava. "Para onde agora?" Clara perguntou, ofegante e atenta. "Não temos tempo para dúvidas. Podemos ter mais problemas a caminho." Carlos respondeu, o olhar focado, o coração acelerado. Ele sabia que tinham que agir rápido. Um novo mistério se formava quando, do fundo da sala, uma sombra imponente se destacava entre os detritos. A respiração de Carlos se cortou ao ver quem se aproximava. "O que você fez, Carlos?" A voz rangente ecoou, carregando consigo a certeza de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Carlos não conseguia acreditar no que via. A figura à sua frente, envolta em sombras,
era ninguém menos que Victor, o antigo sócio de seu pai, um homem que havia sido banido da fazenda por questões de negócios que nenhum deles jamais soubera. Seu olhar era frio e ameaçador, e ele carregava um ar de vingança que fazia o sangue de Carlos ferver. Você está no lugar errado, Carlos, Victor disse, seu tom insinuante. Estávamos prestes a nos divertir sem você, mas agora que você decidiu aparecer... Desgraçado! Carlos gritou, a fúria borbulhando em seu interior. O que Victor queria com eles? A última coisa que ele desejava era uma nova disputa de poder em sua vida. Luciana estava ao seu lado, com a mão ainda presa à de Miguel, e parecia tão determinada quanto Carlos. Juntos, sentiam que lutavam por mais do que apenas suas vidas. Era por toda a história da fazenda, pelas memórias de Luciana e pela chance de um renascer que parecia distante. Carlos, Clara o puxou pelo braço. Precisamos sair agora. Raquel, com a respiração ofegante, se colocou à frente do grupo. Ele não pode nos parar. Sua voz estava cheia de uma bravura inesperada, como se todos os desafios que enfrentaram a tivessem moldado em uma verdadeira guerrilheira. Victor sorriu, um sorriso cruel que parecia furar cada um deles, como espinhos de roseira. Vocês acham que eu deixaria que simplesmente fugissem? Luciana está involucrada nesse jogo, e vocês foram peões que eu ainda não utilizei. É hora de pagar as contas, Carlos. Num impulso, Carlos se colocou à frente de Luciana, Miguel e Clara, desejando protegê-los a qualquer custo. Não sei o que você quer, mas não vamos deixar você nos intimidar. Ele sentia a adrenalina subir como um combustível que ardia em seu peito. A presença deles unia e solidificava a determinação que ainda existia. Querido Carlos, a questão não é só intimidar. É hora de saber quem realmente controla essa fazenda. Eu sempre soube que você seria uma tolice, mas não imaginei que você seria tão ingênuo. Agora é a sua vez de pagar. Victor avançou, e Carlos sentiu a pressão aumentar. Em um movimento rápido, Raquel lançou uma pedra que havia encontrado próxima. A distração foi o suficiente para criar a brecha necessária. Agora! Carlos gritou. Eles começaram a correr, cada um dando o que podia para não serem pegos. A pressão nos ombros aumentava enquanto corriam pelos corredores escuros. O som de passos pesados atrás deles os empurrava a seguir em frente. Rápido por aqui! Clara gritou, apontando para uma saída lateral que Carlos não tinha notado antes. Conforme entravam na nova passagem, descobriram uma saída que levava a um campo aberto, um local onde a luz do sol se aproximava. Mas a liberdade não vinha sem um preço. Eles ouviram gritarias e barulhos atrás deles. Não parem! Miguel avisou enquanto o grupo atravessava uma velha fileira de árvores. Carlos olhou para trás e pôde ver a silhueta de Victor se aproximando rapidamente, a fúria em seus olhos iluminando a escuridão da floresta. A raiva que pulsava dentro de Carlos era uma combinação de medo e determinação, um desejo voraz de livrar-se daquela ameaça de uma vez por todas. Quero que todos fiquem juntos, Carlos ordenou, seu coração disparado. Seja o que for, não vamos deixar que nos separem. Quando finalmente chegaram à beira do campo, puderam ver a luz do dia do outro lado. Era um amanhecer vibrante, onde a esperança brotava. Contudo, a euforia da liberdade era rapidamente eclipsada pela aparição de outros homens de Victor que já os esperavam. Pelo menos tentaram. Um deles disse com um sorriso cruel enquanto cercavam o grupo. Oprimir era a intenção dos capangas, e Carlos sabia que esta poderia ser a última vez que viam a luz do dia. Não vamos nos render, Carlos gritou pegando um pedaço de pau do chão. Estamos juntos nessa. Raquel se aproximou e agarrou a mão dele. A força de sua presença ajudava a manter a coragem. Vamos lutar! A voz firme dela ecoou pela clareira. O grupo uniu forças como se tornassem um só corpo, movendo-se para a frente. Mas no instante em que a situação parecia predizer um embate épico, outra figura surgiu das sombras, surgindo em um ato de coragem. Era um ex-homem de negócios que Carlos já conhecia, um aliado do seu pai. Parem agora! Ele gritou, interrompendo os planos malignos que se desenrolavam diante deles. Carlos olhou surpreso. Você está aqui para nos ajudar?
Eu ainda tenho um dever com esta fazenda, ele respondeu, sua presença poderosa cortando o ar tenso. Victor não tem controle sobre isso. Vocês não estão sozinhos. O apoio improvável acendeu uma nova esperança no coração de Carlos. Era a hora de unir forças. Vamos mostrar a eles que não somos peões, somos os verdadeiros donos da fazenda. Impulsionados pela força de espírito que irradiava do grupo unido, Carlos, Luciana, Raquel, Miguel e Clara prepararam-se para enfrentar os inimigos. O campo aberto se tornaria o cenário de uma luta extraordinária, onde o amor, a amizade e a determinação se sobrepuseriam à vingança. A batalha era mais do que física, era uma luta pelo legado deles, pela memória de Luciana, que sempre foi a luz naquele escuro. Todos juntos, em um único grito de determinação, se lançaram para a batalha. À medida que a luta se desenrolava, foi a conexão que compartilharam, a esperança por um futuro melhor e a força da união que prevaleceram. O sol iluminou suas almas e Carlos finalmente percebeu que, independentemente do que acontecesse, eles estavam juntos. Quando finalmente a poeira assentou e a prioridade de derrotar Victor estava cumprida, Carlos sabia que as feridas do passado ainda estavam ali, mas agora havia um novo começo. Os dias sombrios da fazenda terminavam na luz da verdade e da renovação. Carlos respirou fundo, envolvido pela sensação de liberdade. Ele olhou para os amigos, seus companheiros na luta. Estamos prontos para reescrever nossa história? E entre os sorrisos radiantes, as esperanças renovadas, Carlos sentiu seu coração aquecer. Pela primeira vez em muito tempo, havia um futuro esperando por eles, e ele estava pronto para abraçá-lo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio deixando um like agora, pois isso alimenta o algoritmo e ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão e ficar por dentro de histórias emocionantes como esta. Compartilhe, se envolva e faça parte da nossa jornada.